O tema agora é diverticulite. Cerca de 30% das pessoas acima de 45 anos têm chances de desenvolver o problema. Por isso que o nosso amigo e médico de família, Antônio Esproessa, está aqui com a gente hoje para tirar todas as dúvidas sobre os fatores de risco, sintomas, tratamentos e também como prevenir essa doença. Doutor, bom dia. E começa explicando para a gente o que é essa tal de diverticulite. Pois é, a diverticulite é uma doença que muita gente tem, nem sabe que tem. Por isso que o programa do Você, Doutor, se preocupou para trazer. Eu tenho que começar mostrando para vocês a anatomia do nosso intestino. Então aqui tem o intestino delgado, que é o intestino fino, a comida vem por aqui, e aqui começa o intestino grosso, o cólon, pelo apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, o sigmoide, que é essa curva. E é bem nessa curva aqui que acontecem os principais problemas no nosso intestino, como câncer, divertículo, etc. Mas vamos falar do divertículo. Existe então aqui, olha como está normalzinho o nosso intestino. Compara com esse aqui. Esses são os divertículos, que nós chamamos doença diverticular do cólon. Está vendo essas bolsas aqui, tipo dedo de luva que formam na parede do intestino? Umas bolinhas. Umas bolinhas. Por que forma isso aqui? Porque, por exemplo, você que come muito alimento ultraprocessado, não toma água, não come fibra, dentro aqui do intestino grosso tem muita pressão. E essa pressão agora aumentada, com as fezes mais ressecadas, mais duras, olha o que acontece. Essa pressão faz com que forme o divertículo. E esse divertículo, se a pressão for muito alta e se as fezes entrarem aqui dentro, formam mais pressão, elas dão uma inflamação desse divertículo que nós chamamos de diverticulite. Agora a explicação, doutor, ficou sensacional. A gente ficou assim, ó. Aliás, tem que dar parabéns pro pessoal da cenografia e da arte aqui. Parabéns. Fez aqui uma aula maravilhosa com o doutor. Ficou muito bonito. Conseguimos visualizar direitinho essa explicação. Agora, doutor, qual é que é a diferença entre diverticulite e a diverticulose? Então, a diverticulose é quando forma o divertículo. Então, vou mostrar aqui para vocês. A doença diverticular do cólon é quando você tem só divertículo. Só quando existe a pressão aumentada, forma esses dedinhos de luva aqui. Agora, quando inflama, quando as fezes, olha aqui, as fezes entraram no divertículo, elas inflamaram aqui e pode até romper. E se rompe, sai fezes, pus, sangue dentro do abdômen, dentro da cavidade abdominal, que leva a abdômen agudo, septicemia, morte do paciente. Aí que mora o perigo, né, doutor? Aqui mora o perigo e dá muito trabalho. O paciente fica muitos dias na UTI, meses no hospital. Então a gente, por isso está falando desse quadro hoje, de tanta importância que é a diverticulose e a diverticulite. Posso aproveitar essa imagem aqui, claro, doutor? Teve esse rompimento, aconteceu exatamente isso que você falou aqui, que é tão grave. Exato. Quanto tempo depois eu preciso ser atendida? Bom, vamos supor que rompeu agora esse intestino aqui. Você vai ter um sintoma muito forte que já vou falar, mas você vai para o hospital, a gente tem que abrir a sua barriga agora. Nós temos que abrir a sua barriga agora. Tirar essa parte aqui que está aqui, ó, tira fora, lava o abdômen, deixa drenos e faz uma colostomia. Meu Deus! Porque isso é caso de urgência, você morre. Se isso acontece em um lugar que você não pode ser operado, você vai morrer. Agora, o que causa esse tipo de doença no nosso corpo? Boa pergunta. Quais são as principais causas do divertículo? Idade, como você falou, a idade é um fator predisponente. As pessoas na terceira idade, a maioria tem doença diverticular, não tem diverticulite, hein? Aí, o aumento da pressão no interior do cólon, por exemplo, o alimento ultraprocessado, não comer raiz, não tomar água. A água ajuda a jogar as fezes para baixo. Número 3, dieta pobre em fibras. Porque a fibra é que deixa o intestino funcionar. Carboidrato em excesso, fast food, tudo isso. Tudo que você está falando, né? E, finalmente, a predisposição genética. Os pais, avós que têm doença diverticular, você pode ter divertículo. Então, tendo alguém na família, já tem que acender um alerta, né, doutor? Alerta. Agora, quais são os principais sintomas, doutor? O que a pessoa sente no momento que tem a diverticulite? Quem tem diverticulite começa a ter dor abdominal. Geralmente,
aonde está com inflamação do divertículo, que é onde é? Aqui do lado esquerdo do abdômen. Então, dor abdominal importante, não é dorzinha, é dor mesmo. É sempre mais do lado esquerdo ou só pode ser do lado Não, esquerdo, doutor? você tem diverticulite aonde inflamar o divertículo. Tá, Por pode exemplo, ser se você também tiver lá, o do divertículo outro lado. aqui, Ah. a diverticulite, a dor vai ser aqui. Ok. Às vezes é confundido com apendicite, porque o Ok. apêndice está desse lado aqui. E pode ser, mas é dor abdominal. Então, começamos com a dor abdominal. Tá. A febre vem muito junto, porque inflama o divertículo, está inflamado. E tem fezes aqui. E as fezes têm bactéria. Sim. Então, uma coisa junto com a outra. Depois, você pode ir ao banheiro e notar que as suas fezes contêm sangue. Porque está inflamado, pode perfurar e você vai ver sangue nas fezes. Tem sintomas também gastrointestinais, como náusea e vômitos, prisão de ventre, junto com diarreia. E o pior de todos esses sintomas é quando pode aparecer a tal da fístula. E o que é a fístula? É quando você tem uma ruptura do divertículo, olha aqui, ó, rompeu o divertículo e sai e forma uma fístula, sai líquido para fora, sai fezes para fora. E é o sintoma, então é um abdômen agudo. Doutor, quando tem a fístula, né, que esse material é lançado no organismo, aumenta esse sintoma? Tem Muito, alguma diferença muito. nesse momento? O paciente chega no pronto-socorro pálido, com a pressão baixa, 4/0, com a Nossa. frequência cardíaca muito alta. Você não pode pôr a mão no abdômen. Você põe a mão no abdômen, ele já pula. Não tem o que pensar, tem Sim. que abrir e salvar essa vida, porque é muito grave. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico da diverticulite? Então, Antes de chegar a esse caso tão grave. A gente começa com o exame clínico. O médico examinando o paciente, conversando com o paciente, já 80% desse diagnóstico está feito já. Além disso, a tomografia de abdômen, com ou sem contraste, ajuda muito o clínico e o cirurgião para programar o quê? O tratamento. Além disso, a colonoscopia, ela deve ser feita não na fase aguda, porque às vezes você está com uma diverticulite aguda, está doente, você faz a colono, você pode perfurar o divertículo. Então, sempre fazer colonoscopia, exame de rotina, num check-up A para partir saber... de quantos anos? Perdão? A colonoscopia a partir de quantos anos? Vamos supor que ninguém na família tem, você não tem queixa a partir dos 40 anos. E depois, se você tem queixa e tem na família, a partir da hora, agora que der. Além disso, outro exame importante é o enema opaco. Você injeta contraste pelo reto, esse contraste vai entrar pela todo o intestino ou contraste por boca também, para a gente localizar aonde é o divertículo. Mas atualmente, tanto a colonoscopia como a tomografia, mas o mais importante é esse aqui, ó, o exame clínico, a gente tem uma noção muito, muito importante do que está acontecendo lá dentro. Agora, doutor, identificada a diverticulite, qual é o tratamento? Bom, se a diverticulite estiver na fase inicial, a gente faz o quê? Dieta leve, líquida. Se esse paciente já tiver febre, muita dor abdominal e está passando mal, a gente leva para o hospital interna e já começa a dar antibióticos ou pela veia, geralmente endovenoso ou via oral, e analgésicos e anti-inflamatórios intestinais. Agora, vamos supor que eu já internei você 3 vezes de diverticulite. Você já teve 3 episódios. Eu não vou esperar você ter o 4º episódio. Suposição, tá, gente? É só uma suposição, né, doutor? Você Não, não quero só chegar, isso. não. Você Aí. imagina? Você já teve 3 diverticulites. Sim. Então o que a gente faz? Eu interno você não tem mais nada, acabou, já curou. Aí, porque tem a cirurgia eletiva, é aquela que você não tem nada. Eu vou te operar de diverticulite, tiro aquela parte, faço a anastomose e acabou. Agora, operar você na fase aguda da diverticulite, quando você está passando mal, é muito perigoso. Sim. Mas quando eu preciso operar, eu opero você e faço uma colostomia. Eu faço uma bolsinha aqui, deixa lá, daqui a 3, 4, 5 meses eu opero você novamente para grudar o intestino outra vez. Isso é bem- muito importante saber. Agora, uma coisa que me faz parar para pensar aqui, esse tipo de doença, a diverticulite, ela pode causar o câncer de intestino? Boa pergunta. Não, geralmente a diverticulite não leva ao câncer do intestino. O câncer do intestino é um outro assunto que um dia nós vamos falar aqui hoje em dia, mas não é para se preocupar. Mas quem tem diverticulite pode ter câncer do intestino não também? tem. É muito raro. É raro? É muito raro. Doutor, e para prevenção?
O que deve ser feito? Bom, esse é o ponto principal, né? Como é que a gente previne a diverticulite? Pra chegar Para até- quem tem divertículo, que eu sei que eu tenho divertículo, agora como é que eu faço? Faça exames de rotina, vá ao seu médico, faça colonoscopia, vê se precisa fazer uma tomografia, exames de sangue é importante. Número 2, a alimentação é fundamental. Essa é a melhor parte. Fibra, frutas, grãos, tudo que é importante você comer de bom para o seu organismo, sem ultraprocessado. Beba muita água. A água lubrifica as fezes. Quem não toma água não vai ao banheiro. Então tome bastante água para deixar as fezes amolecidas. Por falar em fezes amolecidas, não tome laxantes por conta própria, porque pode inflamar o intestino e pode piorar a diverticulite. E por fim, faça atividade física. Esse movimento que ele está fazendo ajuda as fezes a saírem, ajuda o intestino a contrair e ajuda o intestino a funcionar melhor. Então, essas orientações são fundamentais para a gente viver bem. Olha, olhando isso, eu posso dizer uma coisa. Gente, tá fácil de cuidar da saúde. Basta a gente querer e sempre ter um médico maravilhoso como o doutor Obrigado. Antônio Espressa junto com a gente. Boa Obrigado, semana, doutor. obrigado. Muito Boa obrigada. semana pra você. Semana que vem tem mais consultório Mais aqui. lógico. Não é isso, Zucatelli? É isso, arrasou, doutor, arrasou. Informações importantíssimas pra gente se cuidar. Como sempre, ótimas dicas. Obrigado.